Eu tenho certeza que você já ouviu falar na tabela periódica. É um dos assuntos mais importantes da química para o Enem. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, como que a tabela periódica é desenvolvida, como que ela foi descoberta, qual a sua importância. Vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada, beleza? Porém, nesse vídeo aqui eu quero ser um pouco mais pragmático. Eu quero pegar você pela mão e mostrar para você o que cada família representa. O que é eletronegatividade, o que é afinidade eletrônica. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar isso de uma forma sucinta e direta. Então, fica comigo até o final desse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre tabela periódica. O meu nome é André Duarte, sou professor de Química e o meu objetivo aqui é levar você do zero até o avançado para você nunca mais errar Química no vestibular. Então, se inscreve aqui e deixa seu like. Valeu! Tome um pouco de água. Eu realmente sou o melhor do mundo em ter muita raiva de professores de química. Temos aqui um professor de química. Qual é o seu nome? Walter. Cala a boca! Pode começar, Walter. A tabela periódica é dividida em 7 níveis. Não! Se a gente quiser, por exemplo, descobrir qual é a camada para ionizar, a gente pode observar o potássio e o bromo, por exemplo, que são 4. Não! Potência aqui. Não, potência não! Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Ionização! Ionização! Se eu for Se você for nada! esse elétron dessa Se camada, você for nada! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! Vai escrever de novo, vai! isso daqui, por exemplo, esse daqui, por exemplo, é uma estrutura atômica de etil. O que é? Que é isso? O 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 que era aquilo, Falou, cara? tá caindo. O que era aquilo? cara? O que era aquilo? Ninguém quer saber, Você cara! não sabe. Ninguém quer saber, cara! Eu Ninguém! quero saber. Não, cara! Não! Ninguém quer saber, cara! Aquilo era um etil. Bom, para você entender a tabela periódica, vamos voltar um pouco no tempo, lá no ano de 1880, quando o cientista, o químico Dmitri Mendeleev, começou seus primeiros estudos acerca da tabela periódica. A tabela periódica nada mais é que uma organização sistemática dos elementos químicos. E esses elementos químicos eles vão ser organizados de acordo com as suas propriedades. Então, todas aquelas famílias que você vê na tabela periódica, né, os períodos, você vai ver que todos aqueles elementos eles têm propriedades semelhantes. E aí a gente pode pegar, por exemplo, o tamanho dos átomos, a quantidade de elétrons na última camada. Tudo isso é importante para a gente entender as famílias. Por exemplo, por que os halogênios foram classificados como halogênios? Por que o flúor, o iodo, o cloro estão na mesma família? Por que os metais alcalinos e alcalinos terrosos foram classificados como tais? Por que o potássio está na mesma família do sódio e o berílio está na mesma família do manganês, por exemplo? Tudo isso tem a ver com a sistematização da tabela periódica. Quem começou esses estudos foi o Dmitri Mendeleev. Ele entendeu que a forma como a química estava se desenvolvendo na época tinha muitas lacunas nos estudos desses elementos. Então, já conheciam as propriedades, né? Então, eles estudavam os elementos separadamente, mas não tinha uma organização. Então, ele pegou aqueles dados que tinha sobre massa atômica, eletronegatividade também, outras propriedades químicas de cada elemento, e foi observando, ó, esse aqui tem propriedade semelhante a essa, então o que isso significa? Se o cloro e o flúor estão juntos na mesma família, isso significa dizer o quê? Que eles são elementos eletronegativos, os mais eletronegativos que existem. Então essas propriedades semelhantes fazem com que eles estejam unidos na mesma família. Não somente isso, uma das principais coisas é a quantidade de elétrons na última camada. Por exemplo, tanto o sódio quanto o potássio, eles vão ter um único elétron em sua valência, ou seja, na última camada. E é exatamente por isso que eles vão estar na mesma família. E assim,
por diante, certo? Por exemplo, o nitrogênio ele vai estar na mesma família do fósforo, porque ambos vão ter 3 elétrons na sua valência, né? Eles vão precisar de 3 elétrons para poder fazer as ligações. Captou até aqui? Vamos continuar no nosso vídeo aqui, tem muito mais para a gente ver. Bom, pessoal, vamos aqui então para a tabela periódica para a gente poder entender a descrição desses elementos químicos, como que eles estão organizados e o porquê que eles estão organizados assim. Bom, aqui na primeira linha, na verdade nessa primeira coluna aqui, né, que você está vendo essa colunazinha aqui, ó, em vermelho, toda essa coluna aqui é a família dos metais alcalinos, tirando o hidrogênio, né, que é o que a gente chama de sui generis, ou seja, é um elemento químico que ele não é nem metal e nem ametal. Isso porque o hidrogênio ele tem um elétron só, né? Então se ele perder aquele elétron, ele simplesmente vai deixar de ser o hidrogênio. Se ele ganhar o elétron, ele vai ficar com um elétron a mais do que ele tem. Da mesma forma, não vai ser mais um hidrogênio ali, né? Então a gente vai ter a formação do átomo de hélio, por exemplo, que tem 2 elétrons, tá? A gente pode colocar nesses termos. Então nesse caso o hidrogênio está aqui apenas para se representar, né? Ele está aqui apenas por uma questão de, como é que eu posso dizer, uma questão sistemática, né? Apenas uma questão sistemática. Então aqui nós temos o vermelho, né? Todos esses aqui que estão em vermelho são os metais alcalinos. E qual é a semelhança entre eles? Possuir apenas um único elétron para fazer ligações químicas. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o sódio, né? A gente já tem ali a configuração eletrônica dele, camada K, camada L e camada M. Aí você sabe que a configuração eletrônica dele, o número atômico é 11, certo? Então aqui nessa última camada ele vai ter somente um elétron para doar, né, numa ligação química. Então se eu quiser formar, por exemplo, o sódio, transformar isso em cloreto de sódio, eu vou ter que fazer o quê? Fazer uma ligação química com o cloreto aqui, que tem um único elétron, que vai receber esse elétron do sódio, que vai doar para o cloro. Então essa junção tem uma ligação iônica, né? Então para a gente entender a ligação química, a gente tem que saber tabela periódica. E como é que qual é a importância de saber tabela periódica para entender ligação química? Basicamente é o seguinte, como eu acabei de explicar para vocês, se o sódio ele tem um elétron para doar e o cloro tem um elétron para receber, ou seja, falta um elétron para ele completar o que a gente chama de octeto. Não sei se você lembra, mas a regra do octeto diz que para que um átomo se estabilize, ele precisa ter a configuração de um gás nobre. E todo gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência. Logo, todos os elementos químicos a gente vai tentar achar a configuração dele de forma que ele tenha 8 elétrons no final, para então estar estável. Basicamente é isso, a gente tem que saber a quantidade de elétrons que tem em cada um dos elementos químicos, para que aí a gente consiga realizar a ligação química. Então, por que o cloro ele tem um elétron em sua camada de valência? Porque ele está aqui, ó, na família 7A. Ele está aqui nessa família 7 aqui, onde tem flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Todos esses elementos químicos, falta para eles um elétron para completar o seu octeto. Então eles vão se ligar com outros elementos químicos que possam doar um elétron para eles. O sódio pode doar um elétron para o cloro. Obviamente, o cloro ele pode se ligar também com outros elementos químicos que podem doar mais de um elétron, como por exemplo a gente pode pensar cálcio aqui, ó. O cálcio, que é da família 2A, ou seja, dos metais alcalinos terrosos. Esse cálcio aqui, ele tem uma carga 2+, então ele pode doar 2 elétrons. Nesse caso, para que eu consiga estabilizar e também ter uma nomenclatura correta, eu teria que ter 2 cloros para que esse cálcio possa doar os seus 2 elétrons, né? Então só um cloro não vai receber esses 2 elétrons do cálcio, entende? Então, basicamente, entender a posição dos elementos aqui na tabela periódica é importante, certo? Porque assim a gente consegue definir a ligação química, o tipo de ligação química que a gente vai ter com cada um desses elementos, certo? Então aqui basicamente é isso. Aqui nós temos os metais alcalinos,
os metais alcalinos terrosos, que é composto por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, certo? Aqui no meio nós temos os metais de transição, né? Então são metais, por que de transição? Porque eles têm NOx variáveis, enquanto que os metais alcalinos, alcalino terroso, halogênio, calcogênio e também os gases nobres, por exemplo, todos esses elementos eles vão ter NOx fixos. Todos os outros elementos de transição, né, que são esses que estão aqui no meio da tabela, ó, circular aqui para vocês verem, todos esses elementos aqui que estão em rosa, eles são NOx variável, certo? Ou seja, nós temos aqui, ó, o ferro. O ferro, ele pode assumir uma posição, né, um NOx 2+, ou 3+, depende. Toda hora passa alguém, velho. Pelo amor de Deus, cara. Para de passar, irmão. Enfim, como eu tava falando, o ferro, ele pode doar 3 elétrons ou 2 elétrons. Da mesma forma, pode acontecer com cobalto, pode acontecer com níquel, com cobre, com zinco. Então, por isso que a gente chama esses metais de transição. Nós temos aqui a família do boro. Nessa família a gente vai ter alumínio, que também é um metal, mas ele é considerado um semi-metal. Ele não tem NOx fixo, tá? Ele tem NOx variável, mas ele é considerado como um metal, semi-metal, né? Eu não vou entrar nesses critérios sobre por que ele é um semi-metal, por que ele não é um metal de transição, já que ele tem o NOx variável, né? Por que o halogênio se chama halogênio? Por que o calcogênio se chama calcogênio? Bom, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, não é o meu objetivo aqui. Eu vou fazer uma aula só sobre esses termos, né? Por que ele é um semimetal, por que é calcogênio, por que é halogênio, por que é metal alcalino ou alcalino terroso, qual a diferença entre isso, beleza. Próximo vídeo a gente vai tratar sobre isso, beleza? O objetivo aqui dessa aula de hoje é só mostrar para vocês a tabela periódica, para que vocês possam entender como que ela pode ajudar você a gabaritar as provas do Enem, dos vestibulares e etc, certo? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com a tabela periódica, a gente não vai ficar decorando. A gente tem que entender algumas conotações, né, algumas coisas que são importantes no estudo das ligações químicas e, consequentemente, das reações. Como eu falei para vocês, falei aqui a questão dos elétrons de valência, né, a quantidade de elétron que cada átomo tem e como que essa quantidade de elétrons pode facilitar na hora da gente entender as ligações químicas. Agora eu vou mostrar mais 2 coisas para vocês entenderem aqui, que também é fundamentalmente importante, que é raio atômico e eletronegatividade. Então vamos lá. O que é o raio atômico? O raio atômico nada mais é que o tamanho do átomo. Como que se dá o raio atômico? É o seguinte, o raio atômico ele sempre vai crescer nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. Isso significa que do lítio para o frâncio eu tenho uma discrepância nesse raio atômico. Ou seja, o raio atômico do lítio é menor em relação ao frâncio. Isso significa que o frâncio é um átomo maior. Consequentemente, se ele é um átomo maior, ele é um átomo mais pesado. Então as partículas ali, elas vão estar mais próximas umas das outras, certo? E nesse sentido, o que vai acontecer? Tem possibilidade, geralmente os átomos mais pesados, eles são radioativos, né? Não, o frâncio, por exemplo, ele é um átomo, né? Ele é um átomo, um metal radioativo. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. A questão aqui é um macete muito simples. Falei que não é para decorar, mas não tem aqui mistério, certo? O raio atômico ele vai crescendo à medida que eu vou descendo a família, ou seja, do lítio para o frâncio, né? De cima para baixo, eu aumento o raio atômico, certo? Se a gente pensar aqui nos halogênios, que é o exemplo mais comum que a gente dá quando a gente vai estudar raio atômico, o flúor ele é um átomo muito pequeno, tá? É um átomo pequeno, mas ele é extremamente eletronegativo. Eu vou já explicar para vocês como é que se dá a eletronegatividade. E aqui, ó, ele desce daqui para cá. Então, o iodo, por exemplo, em relação ao flúor, ele é um átomo maior. Ele também é muito eletronegativo, mas ele é menos eletronegativo que o flúor.
E por quê? Ah, mas pô, o átomo é maior, por que ele é menos eletronegativo? Quando o átomo é maior, tem menos concentração de carga naquele átomo. O flúor, por ser um átomo menor, por ter um raio atômico menor, a eletronegatividade dele aumenta, a capacidade que ele tem para puxar mais elétrons para ele é maior. O mesmo acontece, por exemplo, em relação ao oxigênio, né? Que é o cabeça, né? Dessa família calcogênia aqui que a gente chama, da família 6A. Ele, em relação ao enxofre, é um elemento mais eletronegativo. Em consequência, o enxofre ele tem um raio atômico maior do que o oxigênio, certo? Então, essas são as pegadas que a gente vai ter aqui nas aulas de tabela periódica. Basicamente, é isso que vocês têm que entender. Agora, a gente vai para a parte de eletronegatividade. Lembrando que eu, obviamente, vou fazer aulas específicas só sobre eletronegatividade, só sobre raio atômico. Aqui é apenas para dar um panorama geral do que é a tabela periódica e como que vocês podem estudar. Cara, aqui tem tudo que vocês precisam saber dos elementos químicos que vocês vão estudar. Ah, eu quero estudar eletroquímica, eu preciso saber o NOx de um determinado metal. Você vem aqui na tabela periódica, ele vai te dar. Quero saber o número atômico, vai ter aqui. Quero saber a massa, vai ter aqui. Essa tabela aqui, ela é bem simples, assim, ela é bem chinfrinha. Eu só peguei ela para dar um exemplo, para dar um norte para vocês. Mas tem tabelas que são mais completas e que vai ter lá, por exemplo, bem aqui ó, no cobalto, vai ter a carga, né? Não só uma das cargas, como ele é um metal de transição, pode ter carga 2+, carga 3+, então vai ter ela aqui, vai ter a massa, o número atômico, entendeu? Algumas tem até o número de nêutrons, se eu não me engano. Enfim, tem umas tabelas que são mais completas, mas geralmente você vai encontrar essas informações básicas, né? O número atômico, a massa molar dele e também os seus respectivos números de elétrons, certo? Então, para finalizar, vamos falar sobre a eletronegatividade. Ó, a eletronegatividade ela vai aumentando nesse sentido aqui. Ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui o grupo 2, né? Que eu não falei. Família é a coluna, certo? E grupo é a linha. Né? Vocês estão vendo aqui o movimento da minha mão? Família é isso aqui, é a coluna. E o grupo é isso aqui. Então, o que é o grupo? Ó, nós temos um grupo de elementos químicos. Nós temos o segundo grupo, que é esse aqui, ó. O segundo grupo é mais ou menos esse aqui. Esses que estão na linha 2, ó. Então, todos esses elementos químicos aqui, ó, fazem parte do segundo grupo. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Eles fazem parte do grupo 2, certo? Então, o que a gente chama de período são as famílias, que elas vão ficar na coluna, assim, em formato de coluna. E as linhas, né, ou melhor, os grupos, eles vão ficar assim, nesse sentido, certo? E a eletronegatividade, ela vai aumentando conforme a gente vai transpassando aqui, ó, os grupos. Então, por exemplo, o flúor, ele é mais eletronegativo que o lítio, porque ele está mais para frente, né? À medida que eu vou aumentando essa distância do primeiro átomo do grupo pro mais distante, eu vou aumentando a eletronegatividade. Mas a eletronegatividade também está relacionada com o raio atômico, entendeu? Se eu aumento o tamanho do núcleo, né? Se eu aumento o tamanho do átomo, eu vou reduzindo essa eletronegatividade, porque as cargas elas vão estar mais próximas ali do núcleo, né? Então isso impede que eu consiga ter uma maior, como é que eu posso dizer, densidade de carga. O que é densidade de carga? É que o átomo ele consegue puxar densidade eletrônica para ele. Isso acontece muito com a água. O oxigênio ele é muito eletronegativo e muito mais que o hidrogênio. Então o que acontece? Como o hidrogênio ele tem uma carga parcialmente positiva, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha só. A carga do hidrogênio ele é mais ou menos assim. A gente representa ela assim. Aqui a gente tem o oxigênio sendo ligado com o hidrogênio, certo? Então, olha só. Aqui, nós temos uma carga parcialmente negativa para o oxigênio, né? Então, percebe que aqui formam dois polos? Pois é, um polo positivo e um polo negativo. O oxigênio aqui está puxando a ligação do hidrogênio para ele, porque ele é mais eletronegativo, certo? Então, só recapitulando aqui,
Primeira família, metal alcalino. Segunda família, metal alcalino terroso. Todos esses metais que estão no meio aqui, ó, aqui nessa parte rosa, são metais de transição, porque eles têm NOx variáveis. Todo o resto aqui, ó, nessa partezinha aqui, deixa eu pegar aqui um outro pincel pra gente dar uma olhada melhor. Toda essa outra partezinha aqui, ó, é o que a gente chama de ametal, tá? Então você vai pegando seu caderninho aí, vai anotando. Toda essa parte que eu marquei de vermelho são os ametais. Bem aqui, ó, onde a gente tem esse azulzinho aqui, esses mais ou menos azul, né? Na verdade são roxos. Esses aqui eles são os que a gente chama de semimetal, ou um metal representativo. E por fim, esses que estão em azul bem aqui, do hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, são os famosos gases nobres. São os metais que a gente pega de referência para fazer a configuração eletrônica dos nossos elementos químicos. Por quê? Eles já estão estabilizados com 8 elétrons, eles não precisam fazer nenhuma ligação, mas os outros precisam. E para a gente saber se eles estão estáveis ou não, basta saber se o número de elétrons que tem na valência, ou seja, na última camada daquele elemento, vai somar 8 elétrons no final. Se somou 8 elétrons, eu preciso saber quanto que falta para ele chegar nesses 8 elétrons, né? Como eu falei, o exemplo do cloro. Ele está na família 7A, por quê? Porque ele tem 7 elétrons de valência. Então, se ele tem 7 elétrons de valência, ele vai precisar de um elétron, ele vai precisar receber uma ligação, certo? Ao contrário do sódio. O sódio, ele tem um elétron na sua valência. Então, ele vai precisar doar aquele elétron, entendeu? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e até a próxima.